Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando nossa leitura bíblica, né? Hoje a gente para um pouquinho em Isaías, amanhã a gente volta, mas hoje a gente vai entrar no livro de Miqueias, né? A gente é do profeta Miqueias e a gente vai seguir. Hoje a gente vai ler ele inteiro, né? São só 7 capítulos, então pode ser que passe um pouquinho aí dos 30 minutos, mas se passar vai ser pouca coisa também. Compensar o vídeo de ontem, né, que foi bem curtinho, mas vai ser bom. Tá bom que vamos já deixar tudo certinho, tudo preparado aí, sem distrações, para que você possa imergir na palavra, estar pronto a ouvir aquilo que o Senhor vai falar. E já deixa aí pertinho de você o seu papel, a sua caneta, tudo certinho só para você desfrutar desse momento com o Senhor. No final, incentiva você a ter um tempo de parar, orar, ouvir o Senhor, pegar a sua Bíblia, ler de novo ou meditar em outro texto segundo aquilo que o Senhor compartilhar ao seu coração. Não fique só nesse vídeo, amém? Que o Senhor possa derramar sobre você algo precioso no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, que nós temos de desfrutar da Tua palavra, Senhor. Continue falando conosco, continue derramando sobre nós o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Miqueias, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Miqueias de Moresete durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção à terra e todos que nela habitam. O Senhor, o soberano, do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem, como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas, que descem velozes em costas abaixo. Por tua causa, por tudo por causa das transgressões de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho e em campo aberto, um lugar para plantações de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Por causa disso, chorarei, lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filho de coruja. Pois a ferida de Samaria é incalculável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate, e não chorem, habitantes de Bet-Ofrã. Revolvam-se no pó, saiam nus e cobertos da vergonha. Vocês que moram em Safir, os habitantes de Saanã, não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos. Foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, e aguardando alívio. Porque a desgraça veio da parte do Senhor, até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laques, atralhem aos carros as parelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois a transgressão de Israel foram apreendidas com vocês. Por isso, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate, a cidade de Aquisibe se revelará enganosa aos reis de Israel.
Trarei um conquistador contra vocês que vivem em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a cabeça em prantos, por causa dos filhos, nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como uma águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Miqueias, capítulo 2. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles executam, por isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não podem livrar-se. Vocês não vão mais andar com a arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês como com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas as nossas terras. Portanto, vocês estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isso que está falando. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos, mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo, de seus lares agradáveis. De seus filhos, vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora, pois estes não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel e o ajuntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Miqueias, capítulo 3. Então eu disse: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes de nações de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto, por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para proclamar a Jacó as suas transgressões e a Israel o seu pecado. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constrói Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro. Os seus profetas adivinham em troca de prata, e
e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de entulhos, e a colina do templo um matagal. Agora a gente vai para Isaías capítulo 2, do versículo 1 ao 4, porque é semelhante a esse mesmo texto, né? Mesmo acontecimento, né? Isaías capítulo 2, versículo 1. Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colunas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos o monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão das suas espadas arados e das suas foices e lanças das suas foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Agora a gente volta para Miqueias, capítulo 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ela correrão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos o monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos em suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos que dispersam uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, naquele dia em diante e para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado, e a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu, para que a dor lhe seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como uma mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em um campo aberto. Você irá para a Babilônia, e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Mas agora, muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem: que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta com feixes para a ira. Levante-se e debulhe, ó cidade de Sião, pois eu lhe darei a você chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos ilícitos e as riquezas delas. Miqueias capítulo 5. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens
estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre a nossa fortaleza, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Síria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarão por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor. Como o aguaceiro sobre a relva, não porá sua espada no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão, entre os animais da floresta, como um leão forte. Entre o rebanho de ovelhas, leão que, quando ataca, destrói e mutila a presa, sem que ninguém possa livrar. Sua mão se levantará contra o seu adversário e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos, destruirei os seus carros de guerra, destruirei também as cidades da sua terra, arrasarei todas as suas fortalezas, acabarei com a sua feitiçaria, e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra das suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Miqueias, capítulo 6. Ouçam o que diz o Senhor, fiquem em pé e defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e de Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com o que eu poderia parecer diante do Senhor? Curvar-me perante Deus exaltado? Deveria oferecer o holocausto de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor está clamando à cidade. É sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há, na casa do ímpio, o tesouro da impiedade, e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos. O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei. Por causa dos seus pecados vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão.
Espremerão azeitonas, mas não ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Vocês têm obedecido aos decretos de Omri e todas as suas práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína, e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Miqueias, capítulo 7. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desaparecem do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes e juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça. Tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegra a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído e me levantarei, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que ele apresente em minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me diz: onde está o Senhor, seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se empilharão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes em consequência das suas ações. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Baçã e em Gileade como antigamente, como nos dias em que você saiu do Egito. Ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e a taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces as transgressões do remanescente da sua herança? Tu não permaneces irados para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo, traz compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados da antiguidade. Amém? E a gente vai parar por aqui e amanhã a gente continua, né, a nossa leitura, que tem sido algo maravilhoso, né? Que Deus te abençoe e até amanhã.